Bom dia, meus amores! Hoje chegou o nosso dia de fazer a nossa correção da nossa atividade que foi para casa. Você pegue o seu livro. Hoje nós vamos fazer a nossa correção da página 77. Página 77. E a tia, segunda-feira, vocês vão receber um recadinho para fazer uma síntese. Que eu quero receber essa síntese, que é valendo 2 pontinhos. 2 pontinhos. A síntese do capítulo 7. Aí vocês façam a síntese na próxima semana, que foi no recadinho. Que vocês vão receber segunda-feira. E hoje nós vamos fazer a nossa correção da nossa atividade. Então vamos lá começar a nossa correção da nossa atividade. Na página 77. Vamos lá. Primeira questão. Diferencia a urbanização de crescimento urbano. O que é urbanização de crescimento urbano? A tia na última aula explicou bem direitinho o que é urbanização e o que é crescimento urbano. Não é a mesma coisa. Vamos lá? Urbanização é o aumento da proporção de número de pessoas que moram nas cidades em relação à parcela que vive nas zonas rurais. Na maioria das vezes, a urbanização ocorre devido ao êxito rural, que é a saída do homem do campo em busca de melhores condições de vida. Já o que é crescimento urbano, meus amores? O crescimento urbano refere ao crescimento do espaço físico de uma cidade. Isto é, o tamanho da área das cidades. Então, urbanização é o aumento das pessoas, a quantidade de pessoas que vivem nas cidades, que moram nas cidades. Já o crescimento urbano é o tamanho da cidade. Então, o crescimento urbano, vocês já observaram, né? Que é a área. A área. Urbanização, pessoas, o aumento das pessoas. Na segunda questão, marque com os números abaixo e a foto correspondente. Tem cidade formal e cidade informal. Cidade formal é aquela bem organizada, é aquela bem estruturada, é educação, saneamento básico, tudo bem estruturado, tudo bem organizado. Então, quem é que está bem organizada nessas imagens aí? É a imagem 1 ou a imagem 2 que está bem organizada? A que está bem organizada é a segunda imagem aqui, ó. Uns prédios bem bonita, bem organizada. Então, essa daí é a cidade formal. E a cidade informal? Essa outra imagem aí, a primeira, a desorganização, favelas, construída tá em costas de morros aí, né? Cidades próximas a morros, casinhas de de papelão. Essas daí são cidades informal, que não tem infraestrutura, que não tem uma organização. Letra B, agora está pedindo para você diferenciar o que é cidade formal e do que é cidade informal. A cidade formal é uma área da cidade dotada de infraestrutura, ou seja, rede de água e esgoto, boas moradias, escolas, espaços de lazer e confraternização. Hospitais, ruas pavimentadas. E cidade informal refere-se à periferia, com seus bairros
destinado à população de baixa renda. Então, a cidade informal é destinada às pessoas de baixa renda, onde há favelas, cortiços, que cresce de todos ou de algum serviço de infraestrutura. Então, elas é carente de todos os serviços de infraestrutura, de transporte coletivo, qualidades, equipamentos públicos, a falta de infraestrutura está nas cidades informal. Terceira questão. Define o fenômeno de conturbação. O que é conturbação? Lembra que a tia no texto ontem marcou alguns pontos, algumas definições e marcou isso aqui. O que é conturbação? É quando, devido ao intenso crescimento urbano, os limites das cidades de vários municípios encontram-se com os de municípios vizinhos ou ainda a união física e econômica de duas ou mais cidades, mas que preservam sua autonomia administrativa. Como eu havia falado para vocês, elas se unem, mas ela tem centros administrativos separados, prefeitos, centros administrativos separados. Então, cidades são unidas, centros administrativos separados. Conturbação, isso é conturbação. São cidades vizinhas, mas cidades ligadas, que se unem, mas com centros administrativos separados. Que eu dei até exemplo de São Paulo e Osasco. Então, pessoal, vamos para a quarta questão. O que são regiões metropolitanas? É quando uma cidade maior se une àquelas mais próximas e passa a comandar um conjunto de cidades vizinhas, originando assim uma grande área urbana, estreitamente integrada. Surge a região metropolitana. E quais são as três maiores regiões metropolitanas? São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Agora na página 78, quinta questão, você vai observar esse gráfico, analisar com base nesses gráficos conhecimento sobre a urbanização brasileira e marcar os itens verdadeiros. Na quinta questão, todos os três itens são verdadeiros. Então, vocês vão marcar os três itens que são verdadeiros. Na sexta questão, você vai fazer a numeração, a correspondência da numeração. Indique o número da fotografia da cidade e a definição de cidade global, metrópole nacional e metrópole regional. Então, não tem três fotografias aí, a 1, a 2 e a 3, você vai identificar quais são elas na definição que tem logo abaixo. Metrópolis global. Aí você vai observar, é a terceira imagem. Você vai colocar o número 3, que são cidades que possuem uma oferta de bens e serviços de importância mundial. Por ela ser global, uma metrópole global, então ela oferta de bens e serviços mundial. Número 3, o primeiro quadrinho você coloca o número 3. O número 1 é metrópole relacionada, são cidades de influência, o território do estado onde se localizam, maioria das vezes sobre extensas áreas dos estados vizinhos. Então, é o número 1. No segundo quadrinho, você vai colocar o número 1, no segundo quadrinho. E o último quadrinho vai ficar qual o numeral? Número 2.
No último quadrinho vai ficar o número 2. Então, vai ficar assim, 3, 1, 2. Na 7ª questão, você marcar um X. As informações corretas sobre o quê? Sobre o processo de urbanização do Brasil. Processo de urbanização do Brasil. Você vai marcar o quadrinho 1, 2, 4 e 5. Você só não vai marcar o terceiro quadrinho. Você não marca o terceiro quadrinho. Você vai marcar o quadrinho número 1, o quadrinho número 2, e o quadrinho número 4 e o quadrinho número 5. Você não vai marcar qual, tia? O quadrinho número 3 você não marca. Que quando fala assim, urbanização brasileira seguiu um modelo europeu. Ela não seguiu o modelo europeu. Você lembra que o modelo europeu era um modelo lento. Era um modelo lento. E aqui foi de forma acelerada. Não foi lento a urbanização. Então, esse quadrinho não marque. Na 8ª questão, está perguntando a definição de rede urbana brasileira. Rede urbana brasileira é constituído por um conjunto de cidades articuladas entre si, que formam uma hierarquia de graus de comando que vai das metrópoles globais até as cidades locais, estabelecida pelo tamanho e pela oferta de bens e serviços de cada cidade. E está pedindo para você também colocar as mudanças. Essa rede urbana aqui, nós vamos repetir na próxima aula ela novamente, porque a tia ainda vai explicar um pouquinho sobre o que é rede urbana. E na 9ª questão, vou deixar para a próxima aula, que vai para casa, a página 80 novamente, 81 do livro de vocês. Além da síntese, que eu vou receber, valendo 2 pontinhos, vocês vão responder essa página 89 e página 80 e 81 do livro de vocês, tá bom? Na próxima aula a tia faz a correção, certo? E façam a síntese que eu quero receber. É a próxima aula, meus amores.